Então, vamos pensar um pouco sobre os nãos que a gente precisa dizer, os nãos que a gente não diz e os nãos que a gente deixou de dizer. Uma reflexão breve aqui, uma coisa rápida que me veio nessa semana conversando com outras pessoas. O último arcano que a gente gravou aqui, o arcano para a semana, que foi na semana retrasada, porque na semana passada eu não gravei, trouxe a carta do Imperador. E o Imperador fala sobre poder, sobre protagonismo, sobre autoridade, sobre se colocar à frente de situações, sobre resoluções, etc. E algumas pessoas vieram conversar comigo nessa semana, e é por isso que eu estou trazendo esse tópico aqui, porque pode ser interessante. Aquilo que é interessante para mim pode ser interessante para outras pessoas também. Como interiorizar o arcano do Imperador numa semana que eu não quero fazer nada, que foi a semana passada que vocês viram, né? Que eu não gravei nada, não escrevi nada, não postei quase nada, não gravei o arcano da semana, porque não consegui. Porque eu não tive energia, porque eu não tive criatividade, porque eu não tinha físico, eu não tinha nem fôlego para gravar nada. E a resposta veio muito rápido para mim. É simples, o arcano do Imperador fala sobre posicionamento também, sobre escolhas também, sobre se posicionar frente às escolhas, eu tô querendo dizer. Ou seja, quando a gente assume um não quero, não vou, não preciso, porque todo mundo diz que precisa, né? Precisa, você precisa produzir, você precisa fazer. E quando você fala não, eu não quero, eu não vou, isso também é ser imperador, é também colocar o imperador para fora. Então eu fiquei pensando, ser imperador ou se posicionar como imperador não significa ir para a batalha e combater, e responder, e resolver, e decidir, e imperar. Significa muitas vezes dizer não. E foi o que eu fiz durante essa semana quando eu pensei, não vou produzir. Por que eu trago essa reflexão? Primeiro, para a gente pensar sobre o poder de um arcano e como ele tem um significado muito ampliado na aplicação da nossa vida, tá? Isso pode cair numa jogada e te dizer facilmente sobre o poder do não. E o segundo ponto é justamente esse, o poder do não, né? E a gente sempre pensa que o não relacionado ao outro é muito danoso, né? Pô, eu não posso fazer isso que eu vou prejudicar alguém. E quando é para nós, ele não vale. Não, para nós também é válido. A gente pode dizer não para nós. Não, eu não quero fazer porque isso vai me prejudicar. Né? Eu não vou gravar porque eu não tô afim. Então, vamos pensar um pouco sobre os nãos que a gente precisa dizer, os nãos que a gente não diz e os nãos que a gente deixou de dizer. Essa era a reflexão. Mas uma reflexão interessante. E quem sabe essa carta de hoje não fala um pouco sobre isso. Enfim, estou aqui embaralhando as minhas cartas do Tarô Murra. E pensem aí na semana de vocês que eu tô pensando na minha. Ah, maravilhosa! É uma maga. Vamos flutuar. Flutua aí porque essa é especial. Essa cartinha merece ser observada. Eu estou com o tarô de Murra, né? Mais uma vez falando aqui para vocês. E essa cartinha que está aí flutuando também é tarô de Murra. Mas vocês podem pesquisar. Coloquem aí no Google Mago Tarô. E observem a simbologia de qualquer um desses arcanos, de qualquer tarô. E vocês vão perceber que essa carta do mago, que é a favorita de muitos e muitas, é uma carta de muito poder, de muita criatividade, de muita ação. Mas não é qualquer ação, é uma ação de competência, é uma ação de esperteza, é uma ação de habilidade e é uma ação de conexão cósmica, de conexão espiritual. O mago não é um mágico, mas ele também pode atuar como um mágico, porque ele tem dentro dele uma astúcia, que é a astúcia da raposa. Bom, na mitologia grega é Hermes, né? Dizem que Hermes é o office boy do Olimpo, que é o cara que é mensageiro, faz aquilo, busca, leva, né? É um cara que é muito ágil e ele resolve coisas, né? Porque ele é capaz de. Arcano número 1, arcano maior do tarô, o mago, que aqui é a maga maravilhosa do nosso tarô Murra. Vamos observar os elementos da carta, vamos ver o que a gente vê aí, como a gente pode relacionar esse significado para a nossa semana, né? O intuito é esse.
Esta mulher tem em suas mãos um caduceu e a outra mão está apontando para a terra. É como se ela estivesse numa relação de para-raio, aterrada, mas ao mesmo tempo conectada, tá? É como se através dela passasse a energia que precisa passar. Essa mesa, que por si só já pode significar trabalho, né? Está cheia de elementos que inclusive se correspondem aos naipes dos arcanos menores, né? Paus, copas, espadas e ouros. Então é como se ela tivesse diante dela todos os elementos para ela trabalhar, todas as ferramentas para ela criar, todos os artefatos para ela resolver. Quando cai essa carta numa jogada, num conselho, tá? Não importa. É claro que numa jogada ela tá sempre relacionada com outras questões, ok? Mas ela por si só já traz um conselho muito forte que é: você tem diante de você todos os elementos para que você resolva aquilo que você precisa resolver, né? Você tem artefatos, você tem suas capacidades, suas habilidades, que aqui estão representadas como elementos materiais, mas não necessariamente. Nós podemos estar falando de capacidades interpessoais, capacidades intelectuais, capacidades sensíveis, capacidades comunicacionais, capacidades empáticas, capacidades lógicas, capacidades criativas. Use o que você tem diante de você. Você não precisa buscar alguma coisa que você não tem para resolver um problema que você tem. Use o que você tem no momento que você está para resolver a questão que você precisa. A mensagem ela é muito simples, mas o posicionamento do mago é muito poderoso. Eu vou dedicar essa carta para as magas que curtem a página aí. As minhas magas que respondem, que colocam na caixinha, que mandam inbox, que comentam. Vocês fazem muita coisa acontecer aqui na página, tá? Eu quero dizer isso para vocês, que vocês são minhas magas. Um beijo para vocês.